Olá vocês! Estou aqui para falar um pouco agora de farmacologia básica aplicada no aspecto mais clínico-farmacológico, para ajudar na compreensão dos processos envolvidos no uso da medicação, da farmacologia e no bem-estar dos pacientes. Ok? Bom, na última aula eu deixei para vocês um caso clínico e deixei que vocês resolvessem um caso clínico a partir das compreensões que foram feitas em sala de aula. Nesse momento eu gostaria de trazer para vocês alguns outros aspectos que talvez ajude na melhora de um raciocínio clínico, porque qualquer resolução que vocês tenham que fazer do ponto de vista clínico pressupõe a utilização de pensamento estruturado para alcançar esta finalidade. E no nosso caso específico, o que nós temos? Nós temos uma situação, inicialmente, que precisamos identificar o paciente. É o primeiro passo envolvendo uma atividade clínica. O segundo passo que nós temos que adotar é identificar a queixa principal, o que está incomodando, e é a partir da queixa que a gente inicia todas as nossas investigações, fazendo correlações com as características do paciente, que a gente colhe na identificação, e na sua história clínica pregressa, o seu passado clínico, as doenças que ele já tem ou possa ter tido, que possa ter alguma influência sobre a situação atual. E depois o próximo passo é ver a história pregressa medicamentosa, o que ele vem usando ou que já utilizou, que possa ser útil para desvendar o problema que o paciente apresenta. E por fim, criar a hipótese do problema farmacoterapêutico, do qual a gente vai então escolher uma solução para que o paciente então consiga resolver o seu problema. Uma coisa que é importante nesta fase é evitar o que a gente chama de distratores. O que é um distrator? É você tentar encontrar soluções que não têm a ver com a queixa principal do caso ou com as principais características do caso clínico. Pois bem, considerando esse caso clínico que você já deve ter lido e estudado, a primeira questão é, trata-se de um homem, não tem a questão da idade, talvez falte algumas informações relevantes. Os próximos casos a gente terá informações mais completas, porque a complexidade tende a aumentar. O segundo passo, então, a queixa do paciente é fraqueza, sonolência, dificuldade para fazer pequenas tarefas. É isso que nós temos que resolver e entender qual o motivo dele estar tendo fraqueza, sonolência e dificuldade para realizar pequenas tarefas. E ele tem uma história de uma pessoa que está com ansiedade, com estresse, por causa da perda do emprego, o que levou a um quadro, inclusive, de uma azia estomacal, devido à somatização dessa ansiedade e desse estresse. E ele tem um histórico medicamentoso também. Não cita outros medicamentos, mas a cimetidina aparece. E como eu comentei na aula, a cimetidina tem uma característica especial, nós vamos estudá-la mais adiante, mas sempre que se fala em cimetidina, a gente lembra interação medicamentosa, sobrecarga hepática. E precisamos formular, então, uma hipótese para responder a questão: por que o paciente está fraco, sonolento e com dificuldade de fazer pequenas tarefas? Bom, para a gente entender isso, nós temos que avaliar sobre três aspectos. Sobre o aspecto da necessidade, da efetividade e da segurança. A questão do paciente pode ser uma questão de necessidade. Talvez ele não usa um medicamento para a sua sonolência. Talvez o paciente precisa de um fortificante, de uma vitamina, ou ele não usa o que deve, o que não é o caso, porque parece que as duas medicações citadas vêm sendo usadas. Pode ser uma questão de efetividade, baixa quantidade do medicamento ou uso errado. No nosso caso, parece não ter uma queixa da efetividade. Ele não queixa mais da ansiedade, mas se queixa bastante da questão da sonolência e da fraqueza que vem apresentando. Então, se descarta qualquer tipo de questão referente à efetividade. Parece que nós temos um caso realmente de segurança. Pode ser que a dose do medicamento está alta, causando como efeito diverso sonolência, fraqueza, entre outros problemas, ou o medicamento está errado, um medicamento que contribui para que esses eventos aconteçam. Então a gente tem que iniciar um pensamento clínico farmacológico agora.
nós vimos que os benzodiazepínicos apresentam algumas características, como, por exemplo, a ação sobre o potencial de ação, que faz com que eles tenham um espaçamento na ocorrência dos potenciais de ação e que pode afetar, né, inclusive a questão motora. E que esses medicamentos podem causar efeitos residuais no dia seguinte, ou seja, um sobreefeito no dia seguinte, devido à formação principalmente de metabólitos ativos. Então, não é uma questão, talvez, de tomar uma vitamina, não é uma questão de efetividade, porque a ansiedade está sob controle, assim como também não há, no caso, nenhuma citação referente a problemas ainda de úlcera ou qualquer outra ordem. Trabalhando com as informações que nós temos no caso, nós vamos investigar, né, a questão realmente da segurança, porque parece que o medicamento não está sendo seguro por uma exacerbação do efeito. Ou seja, benzodiazepínico também é usado para sono. Só que parece que, no caso desse paciente, está dando sonolência, inclusive ao longo do dia, além de controlar, né, a questão da ansiedade. Sendo uma questão de segurança, temos que ver, será que a dose que está usando é alta? Ou será que o medicamento não seria este? Poderia ser outro, inclusive da mesma classe dos benzodiazepínicos. Então, formulando essa hipótese, né, a hipótese então, que a gente pode apostar inicialmente, que é uma questão de segurança. Agora, se é relacionada à dose ou se o medicamento não foi o mais correto indicado, temos que investigar. Pois bem, dentro dessa condição, então, recordando o que a gente viu, né, sobre os benzodiazepínicos, nós vimos que existem basicamente 3 classes principais: os lipofílicos, os intermediários e os hidrofílicos. A diferença básica entre eles está na questão do início de ação e uma questão, né, bem importante, que é a questão da metabolização hepática. Os fármacos lipofílicos tendem a depender desta via para se conseguir a metabolização esperada. E o mais lipofílico e o mais usual é o fármaco diazepam, que acaba formando o quê? Metabólitos ativos, que vão fazer efeito no dia seguinte. Na questão específica do paciente, o que nós temos? O uso da medicação chamada cimetidina. A cimetidina, como foi uma informação dada no caso clínico, né, e que um enfermeiro com mais experiência, né, já conhece disso, é um fármaco com grande potencial de fazer interações medicamentosas. Então, o que acontece? Se o paciente está ao uso de cimetidina, o diazepam vai ser metabolizado depois, porque a metabolização acaba sendo preferencialmente da cimetidina, porque ela forma um intermediário tóxico e os hepatócitos, para se protegerem, vão metabolizar e impedir essa toxicidade de acontecer lá no fígado. O que acontece? O fármaco, então, diazepam, fica na fila, esperando. E a sua metabolização fica mais lenta. E, à medida que o paciente vai tomando todos os dias a medicação, a velocidade de absorção se mantém, mas a velocidade de eliminação fica comprometida em função de uma metabolização que ocorre mais lentamente pela presença de cimetidina. Ou seja, com o passar dos dias, vai se acumulando os metabólitos e o efeito vai se exacerbando, dando, inclusive, este efeito de sonolência e também efeito sobre a função motora, que talvez explique a dificuldade de realizar pequenas tarefas. Então, esse é um caso clássico de interação medicamentosa, diazepam-cimetidina. E para resolver o problema do paciente, a hipótese escolhida é trocar por um fármaco que seja mais hidrofílico, que poderia ser o oxazepam ou até mesmo o lorazepam. Por que dessa troca? Porque nesta troca não haverá metabolização hepática, o fármaco vai agir e vai ser eliminado, e não terá perigo de ter a bioacumulação. Ok? Então, o que é importante, e eu quero que vocês guardem e anotem, são esses passos para o raciocínio clínico, porque a partir dos antidepressivos, nós vamos trabalhar em casos um pouco mais complexos, no qual as informações serão muito importantes para a gente desvendar esse mistério e criar a hipótese mais correta para solucionar o problema do paciente, ok?
Então, esta é a informação que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção. Bom descanso.